muitas pessoas, pedir ajuda é uma dificuldade muito grande. Nesse sexto episódio do 3 Pontos Podcast, nós vamos falar sobre rede de apoio e como construí-la de forma assertiva e eficaz. Meu nome é Nayane. E eu sou o Gilson. E hoje nós vamos falar aí sobre a rede de apoio. Eu, particularmente, tenho uma grande dificuldade, sei da importância, sei como faz diferença no dia a dia pra gente, mas eu particularmente tenho uma grande dificuldade em construir essa rede de apoio. E cada dia eu vou tentando romper essas barreiras mais aí para estar ajudando. Eu vejo no dia a dia essa importância. Na verdade, eu acho que é válido a gente começar explicando para as pessoas o que a gente sabe, o que a gente acredita, o que a gente estudou sobre o que é a rede de apoio. Porque, particularmente, quando eu trabalho isso com os pacientes e até na minha própria terapia pessoal, a rede de apoio se confunde muito com expectativas elevadas para o mesmo grupo de pessoas. É como se você faz parte da minha rede de apoio e por isso você tem que suprir todas as minhas expectativas e necessidades. Então, se eu vou emagrecer, você tem que fazer tudo e da mesma forma que eu teria que fazer dieta junto comigo, aceitar tudo junto comigo, acordar junto comigo para fazer exercício. E aí que a rede de apoio não se torna uma base sólida, uma base forte. Nesse caso eu vejo como aí uma autorresponsabilidade, você saber, ter bem claro isso, da autorresponsabilidade. A rede de apoio vai estar ali para te auxiliar mesmo nesse processo, um braço ali, uma pessoa para te auxiliar no processo. Na verdade, cada pessoa cumpre um papel na nossa história, na nossa vida. Então, por isso que se chama rede. É como se fosse uma teia. Tá tudo interligado, mas cada pessoa cumpre ali o seu papel. Então, se por exemplo, eu vou fazer algum tipo de mudança, eu preciso, perder alguns quilos. Vou colocar esse exemplo da sua área, Aí eu vou perder alguns quilos. Eu preciso de uma rede de apoio. Quem que pode fazer parte dessa rede de apoio? É a minha psicóloga, é o educador físico da minha academia, é o médico, é a minha mãe, é o meu namorado. E aí cada pessoa vai ter um papel. Não é todo mundo com todos os papéis de me auxiliar em tudo. A psicóloga tem a função dela, o educador físico, o namorado. Então, acho que essa é a maior dificuldade das pessoas quando pensam em construir uma rede de apoio. E eu vejo também muito importante uma rede de apoio ser pessoas próximas devido aí à rotina do dia a dia. Quando você fala, às vezes o marido, por exemplo, seja da rede de apoio, talvez ele vá auxiliar ao invés de dificultar. Porque muitas mulheres, por exemplo, têm essa dificuldade. Meu marido não me ajuda. Então, ser bem claro com ele, às vezes falar com ele e fazer com que ele seja parte dessa rede de apoio, pode ser Eu discordo um pouco, porque é o que eu acabei de falar. Uma pessoa não pode suprir todas as nossas necessidades emocionais. Então, vamos supor, eu quero emagrecer, e aí o meu marido vive comigo. Seria o ideal que ele colaborasse, que ele compreendesse. Mas em muitos casos não é isso que acontece. E não pode se tornar uma vontade dele, porque é uma vontade minha. Eu tenho que me responsabilizar e me comprometer com o meu processo. Talvez o meu marido, ele vai me auxiliar da forma que ele consiga. Talvez ele nem apoie tanto, mas ele vai me auxiliar da forma que ele consiga. Talvez ele não consiga deixar de tomar a cerveja dele, mas ele vai tentar, diminuir um pouquinho. Mas no caso que eu falei, não é disso mesmo, da pessoa deixar de fazer porque o outro está no processo, mas auxiliar no processo. Mas e se não quiser? Aí já não vai fazer parte da rede de apoio, então você vai selecionar uma rede de apoio, Mas aí que tá, na minha visão, pelo que eu acredito, muitas vezes a pessoa pode, por exemplo, o próprio marido da pessoa, dessa mulher que a gente está dando exemplo fictício, não apoiar. E não significa que ela não faça parte da rede de apoio. Significa que talvez
vamos supor, o relacionamento deles, o companheirismo, a rotina, o amor que ele dá pra ela, o carinho, o final de semana que eles passam juntos, cumpre o papel de um apoio. Não é o apoio da pessoa que vai dar força. Não, você consegue, vamos lá, vamos fazer o exercício. Isso vai ser, sei lá, uma amiga. Uma amiga que está mais disposta a fazer esse papel. Na grande maioria das vezes as pessoas não entendem sobre isso, né? A rede de apoio vai ser a pessoa que vai estar ali o tempo todo, né? Não é também. Não é. Aí cada um cumpre o seu papel. O marido da pessoa vai talvez continuar com a mesma rotina, talvez ele não apoie, talvez ele não queira tanto, não veja tanta importância, mas ele cumpre um determinado papel. Ela já vai ter que entender, que talvez é até a maior dificuldade das pessoas, entender isso. Que, olha, ele não está disposto psicologicamente, emocionalmente, para me auxiliar nisso. Mas eu tenho, sei lá, minha mãe, minha amiga, o personal, a psicóloga. E muitas das vezes eu vejo você usar essa rede de apoio para você comprometer também acaba ajudando bastante, né? Porque você acaba se comprometendo, porque é diferente quando eu comprometo só comigo, estou me comprometendo de fazer isso, do que eu me comprometer com uma rede de apoio. Estou fazendo esse projeto, assim e tal. E aí a rede de apoio vai estar ali para você perguntar como é que está o projeto, como está indo, né? Acaba tendo ali uma certa... Claro. Pode dar um gás, né, a mais para a pessoa, né? E tem altos e baixos, então nos baixos a pessoa vai ter ajuda mesmo para poder lidar. E quando fala daí no caso dos profissionais, né, a gente tem duas visões, né? A gente pode olhar a rede de apoio e pode olhar com relação a uma equipe multidisciplinar, que são coisas diferentes. Uhum. Né? Sim, a rede de apoio a gente englobaria todo mundo que possa contribuir, que possa auxiliar no processo da pessoa. Pode ser uma pessoa da família, uma pessoa do trabalho. Quando a gente fala de um trabalho, uma equipe multidisciplinar, a gente está falando de uma rede de profissionais que estão visando uma mesma linha de raciocínio para ajudar aquela pessoa. Então, por exemplo, eu vejo isso acontecendo muito na prática. Muitas pessoas conseguem muito mais uma equipe multidisciplinar. Apesar de ser algo que não é acessível para todo mundo ainda, quando a gente coloca as duas coisas, as pessoas têm mais dificuldade em rede de apoio. Porque rede de apoio envolve família, envolve amigos, envolve gente que vai falar assim, você já tentou isso tantas vezes, para que você vai tentar de novo? A equipe multidisciplinar são profissionais capacitados, que é um serviço contratado, então esses profissionais vão estar ali colaborando, eles não vão ficar rindo de você ou, sei lá, te colocando para baixo. Eles vão ser pessoas que vão te colocar para cima. Mas basta selecionar os profissionais, né, de cada área para estar auxiliando no processo. Mas, ainda assim a rede de apoio é necessária, porque, por exemplo, minha psicóloga não está comigo 24 horas. Não está comigo de noite, não está comigo no final de semana. É naquele momento do serviço contratado. Então, é importante. Talvez você não vai ter o apoio de todas as pessoas que você queria, da sua família, mas você precisa ter alguém que seja um suporte para você. E aí, entra talvez até no que a gente falou nos últimos temas, agora eu não vou lembrar qual, mas que a rede de apoio está muito relacionada à visão que a gente tem da gente mesmo também. Por quê? Se o meu marido não quer me ajudar em nada no meu processo e eu fico refém disso, eu não faço nenhuma mudança na minha vida. Então, quando eu entendo que é um compromisso que eu tenho que criar primeiro comigo e que eu preciso de validação primeiro de mim mesma. Então, eu preciso validar o que eu tô querendo. E muitas vezes, foi o que você disse, a gente espera essa validação do outro. O outro virar e falar assim, não vai, você consegue, e o seu processo, tá dando certo? Então, essa validação pode começar com a gente mesmo. E que é a maior dificuldade das pessoas, sabe? Porque muitas vezes você sozinho, né, você fica naquela coisa. Acaba procrastinando, vai deixando para depois, né? E com a rede de apoio eu vejo que acaba
tendo uma cobrança maior, sabe? Então eu acho bem interessante isso. Para mim, algumas vezes que eu fiz isso, eu achei assim, legal. Eu tenho uma equipe, tem, né, um pessoal comprometeu, cada um, né, comprometeu, vamos trocar ideia sobre isso, sobre aquilo, então acaba, né, criando dando esse gás ali para o objetivo, né? Acaba sendo uma rede de apoio. Quando você, por exemplo, no próprio trabalho, a gente tem um monte de pessoas, de colaboradores, e aí a gente faz, supondo, uma reunião. Aí junta todo mundo para, sei lá, decidir o que pode fazer para melhorar naquele ambiente. Todo mundo está ali com um objetivo em comum. Uns compram mais a ideia, outros menos. Só que a grande, eu acho incrível, é que a gente consegue, como que fala? Promover muita coisa ali dentro. E crescer muito, se as pessoas trocam ideia, dão suas opiniões. Engraçado que eu acabei de ter uma reunião agora sobre isso. Nem tinha te falado, né? O que foi? E a gente estava com uma equipe lá da academia, os professores lá, e a gente estava trocando ideias sobre isso. Sobre melhorias, né? Cada um dando as ideias, o que a gente pode fazer para melhorar, para organizar, para melhorar, para tornar o ambiente melhor. Então a gente acabou de fazer essa reunião agora, antes do almoço agora. E é diferente, né? Quando você envolve mais pessoas ali, mais cabeças pensando. Igual você falou, alguns compram mais, outros compram menos. Porque a gente tem que entender que cada um tem suas dificuldades também, né? De às vezes expor uma opinião e tal. E de acordo com as vivências também, né? A pessoa mais vivência, mais experiência, ela vai ter mais ideias, ela vai, né? Então isso vai variar muito. Mas é bem legal. Acaba sendo exemplo para você que ali gerencia um negócio, ter esse apoio, essa rede de colaboradores e que você vê que um dá uma ideia, o outro dá outra ideia, o outro tenta fazer isso para ajudar, é uma rede de apoio. Claro, e eu vejo também assim, eu como gestor, estando presente com eles, é diferente. Parece que dá um gás a mais para eles, sabe? Então estar presente com eles ali é diferente do que eles simplesmente tem uma equipe deles lá reunindo para organizar tal coisa. Então só eles, por exemplo, só os professores lá organizando, pensando nas melhorias, o que pode melhorar para atendimento, o que pode melhorar para melhorar um treino de aluno, para atender melhor um aluno, do que eu estar junto e a gente trocando aquela ideia, né? Então assim, eu vejo a diferença também disso. Só que aí que tá uma coisa também, né? Que eu comecei falando isso, inclusive. Muitas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. Como que a gente constrói uma rede de apoio sólida, uma rede de apoio eficaz, se a gente tem dificuldade de pedir ajuda? Porque rede de apoio de novo, não é você colocar... Qual que é a frase que você usa sempre? Os ovos? Não. Os ovos na mesma cesta? Isso. Não é colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa frase é do Gilson. Mas é você entender que cada pessoa cumpre um papel e que sim, a gente precisa de ajuda para poder resolver, às vezes, algumas coisas com mais, como que fala, assertividade mesmo. Por exemplo, eu tenho uma doença no coração. Eu não consigo cuidar da minha doença sozinha. Eu tenho algumas coisas por ter nascido com isso que eu sei que eu preciso fazer, que eu preciso cuidar. Mas, inclusive, até essas coisas envolvem outras pessoas. Envolve fazer uma atividade física, então envolve um educador físico. Envolve ir na rotina do médico, então envolve um médico. Então envolve uma rede. Então a gente está envolvido nisso o tempo todo, né? Hoje a minha dificuldade, quando eu falo disso, é de criar uma rede de apoio de pessoas que, vamos dizer, de uma pessoa que seja um mentor para mim. Que já percorreu o caminho. Já trilhou o caminho. Para mim poder, não me dar tudo nas mãos, mas pelo menos falar para mim, né? Eu passei por isso, essa dificuldade, passei por aquilo. Então eu sinto falta muito disso hoje, de uma pessoa que troca ideia comigo, de conversa, de que fala comigo das dificuldades que passou, que, sabe, sobre isso. Uma troca de ideia mesmo, isso que eu tenho grande dificuldade hoje. Para mim seria uma rede de apoio que faria muita diferença. Ao meu ver, na vida no geral, a gente precisa
de apoio, né? De rede de apoio, de pessoas ao nosso redor. Nós, seres humanos, nascemos para nos relacionar com os outros. Então, a gente não tem isso da gente ficar sozinho e lidar com tudo sozinho. Mas, quando é uma coisa que você quer fazer, uma mudança, um projeto de trabalho novo, o emagrecimento, a rede de apoio, ela é intencional. Então, se não tem intencionalidade para a sua rede de apoio, para você construí-la, você nunca vai ter. Exemplo, não adianta, às vezes eu tenho uma rede de apoio, eu tenho namorada, eu tenho uma amiga, eu tenho a mãe, eu tenho o pai, eu tenho não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas eu quero emagrecer, eu quero perder, sei lá, 10 quilos. Eu preciso, de forma intencional, entender quem vai me auxiliar nesse processo. Tanto de profissionais, que, né, se possível que eu consiga ter esse apoio, quanto de pessoas ao meu redor que gostam de mim, que me conhecem, para me auxiliar. E tanto de pessoas que já percorreram esse caminho. Exatamente, faz a diferença, né? Só que aí, se eu continuo frequentando os mesmos ambientes de pessoas que nunca nem pensaram em nada desse mundo de emagrecimento. Agora, se eu estou em grupos de emagrecimento com outras, uma nutricionista que faz um grupo de emagrecimento com outras mulheres, se eu, sei lá, vou num evento de outras mulheres que já tiveram obesidade ou sobrepeso, ou se eu estou no meio de pessoas que já percorreram, estão percorrendo esse caminho na academia, tá ali um monte de gente, umas já perderam, outras querem perder, outras não precisam, mas estão ali. Então, a intencionalidade. Exemplo de um projeto de trabalho. Eu quero, sei lá, alcançar um determinado patamar. Se eu não paro e penso, eu preciso de quê? Eu preciso de pessoas que se comunicam muito bem. De pessoas que já percorreram esse caminho de se comunicar para vender. Eu não vou conseguir pensar quais são essas pessoas, que lugares estão essas pessoas. É um serviço que eu tenho que contratar ou é uma rede que eu tenho que criar ali externa? Ambientes que eu tenho que frequentar? Palestras, cursos? Que lugar é esse? Aí a gente fica no mesmo lugar, não muda. Não muda, exatamente. E às vezes você fica nessa sensação, né? Tipo, eu estou estagnado. Falta alguma coisa, o que está faltando, né? O que falta para mim? Na verdade, eu acho que isso aí vai ser tema para um próximo episódio, que aí a gente já entra em outros aspectos psicológicos, pelo menos, que é de autocobrança, porque tem muito isso também. Porque é o que a gente fala no episódio anterior. Se a gente não valida, não reconhece as coisas que a gente já faz, você vai sentir que está estagnado, mas sensações são diferentes de fatos. Quais são os fatos concretos de que você está estagnado? Aí você tem que apresentar esses fatos. Talvez você escrever esses fatos. E se você não encontrar, é porque você já tem uma resposta. Porque está indo bem. E aí o que eu tenho que trabalhar é a autocobrança. Eu sou muito disso mesmo, autocobrança. Nossa, no geral, o mundo que a gente está vivendo é um mundo que cobra muito a gente, né? Passando tudo muito rápido, né? Você pisca o olho, tá passando o tempo. Tudo muito acessível. Muito acessível. Tecnologia avançada demais, então, né? Tudo se torna muito rápido. Então, assim, que seja um tema para o próximo podcast, né? Exatamente. Você quer complementar com alguma coisa? Não, é isso mesmo, galera. Então, vamos perceber um pouco mais aí da rede de apoio, né, para estar auxiliando nesse processo. E é isso. Até a próxima. Valeu!